Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus para o nosso ensino e edificação nesta noite. E eu convido você para abrir então em Colossenses mais uma vez, agora Colossenses capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. Hoje, diferentemente do que tenho pregado costumeiramente, porque o meu estilo de pregar é expositivamente, hoje eu não vou fazer um sermão expositivo. Hoje eu vou fazer um sermão tópico. E é curioso que os estudiosos da homilética, alguns deles, verdadeiramente não gostam do sermão tópico. Isso levou talvez a maior autoridade viva atualmente em homilética, Dr. Haddon Robson, que é professor do seminário de Gordon, em Boston, Estados Unidos, disse que um pregador devia pregar um sermão tópico a cada 10 anos e terminar de pregar e pedir perdão para Deus. Então eu estou nessa condição. Mas ele também chegou a dizer, por outro lado, que mesmo que você não esteja fazendo uma exposição, o seu sermão precisa ser bíblico nos pontos que aborda. Desta forma, mesmo sendo tópico, precisa ser expositivo, porque você não está expondo a sua ideia, você está expondo a palavra de Deus. Bom, então vamos ler 2 versículos. Primeiro, Colossenses 3, versículo 8. Está escrito o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Chama a sua atenção para essa expressão, despojai-vos. Agora, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então eu gostaria que você frisasse essa expressão, revesti-vos. Então hoje, na minha mensagem tópica, eu vou me prender a essas 2 palavras, despojai-vos e revesti-vos. Você tira um, bota outro. É como uma roupa, você tira uma roupa suja e bota uma roupa limpa. Você tira aquilo que nós chamaríamos de um pecado, de um hábito, de uma atitude, de uma postura errada, e você adota uma outra atitude, uma outra postura, um outro comportamento correto. Então, o que é que nós precisamos deixar de ser e o que nós precisamos ser? Em outras palavras, nós estamos diante de um texto que exige de nós uma espécie de balanço, de avaliação, como aqueles comércios mais antigos que fechava para balanço. Tem hora que você precisa fazer isso. Já dizia o pensador grego Platão que a vida sem reflexão não é digna de ser vivida. A gente não pode ir levando a vida, empurrando a vida. Precisa parar, avaliar. O que eu estou fazendo está certo? A minha atitude é boa? A maneira como eu falo é adequada? A maneira como eu ajo é certa? A maneira como eu reajo abençoa as pessoas? A maneira como estou conduzindo a minha vida, está certo isso? Tem coisas que você precisa ter coragem de tirar, de despojar, de arrancar de você. E tem outras coisas que você precisa incorporar na sua vida, adotar na sua vida, acrescentar à sua agenda. Então a vida cristã é constantemente uma ação de despojar e de revestir, de despojar, de revestir, de despojar e de revestir. A pergunta hoje é essa: o que é que eu devo tirar da minha vida? A outra questão é: o que é que eu devo acrescentar à minha vida? Então, para não ter nenhum desequilíbrio, eu vou mencionar 6 coisas que nós devemos despojar. Como roupa suja, você tira e bota no canto. E depois nós colocaremos 6 coisas que nós devemos vestir, nos revestir e agregar à nossa vida. Então, primeiro ponto, o que precisamos deixar de ser. Primeira coisa que eu sugiro a você, à luz do texto, à luz da palavra de Deus, você precisa deixar de ser uma pessoa intolerante. Você conhece gente intolerante? Já viu alguma? Já se olhou no espelho? Tem hora que você é intolerante, não? Fala a verdade. Tem hora que é muito difícil conviver com você, não? Tem hora que parece que você chupou limão desde o primeiro momento do dia. E às vezes você é intolerante dentro da sua casa. Polido com os de fora, amável com as pessoas de fora, mas em casa, duro no trato, rude nas palavras, semblante fechado. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Ele era um cara rico,
tinha muitos bens, tinha uma mulher bonita, tinha vários filhos, mas a Bíblia diz que ele era duro no trato e ninguém podia falar com ele. Abria a boca, criava dificuldade. Há pessoas que são assim, elas criam dificuldade onde chegam. Abrem a boca, em vez de resolver problema, criam mais problema. Então eu quero dar um conselho para você: deixa de ser cri-cri. O maior gesto que você pode ter para ser maduro é ser parecido com Jesus. Quando Jesus abria a boca, ele abençoava. Os feridos eram curados, os desanimados eram encorajados, os que estavam acomodados no pecado ficavam perturbados. E desta maneira, eu gostaria que você agisse com as pessoas de dentro da sua casa, de dentro do seu trabalho, da sua convivência, como você gostaria que as pessoas agissem com você. Deixe de ser intolerante. Segunda coisa, o que é que você precisa deixar de ser? Você precisa deixar de ser uma pessoa pessimista. Você conhece gente pessimista? Que olha para a vida com lentes escuras? Que vê tudo nublado? Se você encontrar com ela 10 vezes no dia, depois que falar bom dia, fala, está doendo, estou sentindo mal. Você precisa ver o que aconteceu comigo. Só coisa ruim, só lamenta, só murmura, só reclama, só tem palavra negativa. E essas pessoas depois ficam mais amargas, sabe por quê? Porque todo mundo foge delas. Elas espantam as pessoas. Porque você tem que tomar um sorrisal antes de começar a conversar, porque sabe que vai ter problema. Então é muito importante você parar e pensar o seguinte: você precisa parar de olhar para a vida com óculos escuros, de enxergar tudo nublado, cinzento, e de começar a fazer prognóstico negativo para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para a sua nação. Tem gente que é sempre assim: olha, está muito ruim, mas vai piorar. Está difícil, mas vai ficar muito pior. A eleição hoje está muito complicada, mas depois que tiver eleição vai piorar muito mais ainda. Olha, a denominação religiosa, minha igreja, está difícil, mas vai ficar muito pior. A denominação vai piorar mais ainda. Tem gente que só pensa assim, para trás, dando marcha ré, jogando contra o patrimônio. Sempre numa linguagem pessimista. Pensa comigo naqueles 10 espias de Israel. Eles vão lá, olha a terra é boa, trazem fruto da terra, é boa mesmo. Mas dos 12, 10 disseram assim: é boa mesmo, não é para nós não, não é para o nosso bico não. Tem gigantes. Aliás, quando nós nos comparamos com eles, nós estamos em desvantagem, e eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Eles vão nos engolir vivos, eles vão nos triturar. E aí começaram a amaldiçoar a terra. Porque quando uma pessoa tem um olhar pessimista, ele não vê nada de bom. O que é bom fica ruim, ele se apequena, ele se diminui. Deixa eu ilustrar isso para vocês perceberem. Quando você escuta uma pessoa pessimista, você fica desanimado com tudo. Você conhece gente pessimista? Você conversa com ela meia hora e você sai desanimado? Não vai dar certo. Você não vai passar no vestibular, você não vai passar no Enem, você não vai passar no que é concurso. Aliás, a empresa vai te despedir porque está em recessão. O Brasil não vai para frente mesmo, então eu vou sair daqui. Minha família está complicada, vai complicar muito mais ainda. A crise é grande, mas vai ficar pior. Deixa eu ilustrar para vocês de uma maneira muito simples. Havia um homem que tinha um filho único e ele queria estudar esse filho. Ele morava na região rural. E ele mandou o menino para a cidade para estudar. E ele sabia fazer uma coisa com excelência. Ele fazia o melhor lanche da região. Ele montou uma barraca na beira da estrada, fazia lanche, as pessoas chegavam, comiam o lanche, embora. E você sabe que a melhor propaganda é o serviço bem feito. As pessoas começaram a vir, ele começou a ampliar. Daqui a pouquinho ele resolveu investir, montou a mini mercearia. Daqui a pouquinho começou a melhorar, a crescer um pouco mais. E ele estava muito animado. Um dia mandou uma cartinha para o filho dele. Falou: filho, eu estou tão animado, eu estou fazendo novos investimentos, a minha vida está indo para frente, estou tão feliz, etc e tal. Aí o menino mandou uma cartinha para ele: papai, o senhor não escuta rádio não? O senhor não vê televisão não? O senhor não está sabendo que a economia está abalada, que o país está em recessão, que é arriscado investir, que isso é muito perigoso? Aí o pai pensou: meu filho estuda na cidade, deve ser gente sabida, deve ser perigoso então, eu vou parar de investir. Parou de investir. Sabe o que aconteceu? Os clientes não chegaram mais. Aí o trabalho dele foi diminuindo. Aí a mercearia fechou. Aí ele mandou uma cartinha para o filho: filho, você tinha razão, a crise é muito grande mesmo. Quando você escuta os pessimistas, tudo fica muito complicado mesmo. Deixa de ser pessimista. Terceiro, você precisa deixar de ser uma pessoa rancorosa. Conhece gente rancorosa? Gente que guarda mágoa? Gente que congela sentimentos hostis no coração?
Gente que é capaz de ficar em silêncio, parece que está tudo bem, mas é igual um vulcão que está cuspindo fogo lá por dentro. Gente que faz registros de memórias amargas, de reminiscências cheias de dor, que guarda na manga uma oportunidade. Você me paga, a sua hora vai chegar. Pessoas rancorosas são pessoas que não têm disposição nenhuma de perdoar. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você tem raiz de amargura no seu coração, duas coisas vão acontecer segundo Hebreus 12:15. Primeiro, você vai ficar perturbado. Uma pessoa amargurada, irmãos, não tem saúde emocional. Uma pessoa amargurada não tem saúde espiritual. Uma pessoa que tem mágoa no coração, ela não consegue orar. Ela pode orar, mas não tem vitória na oração. A Bíblia diz isso. Se você, ao orar, você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar primeiro para depois orar. Nem ofertar você consegue, que Deus não aceita a oferta. Quando você não perdoa, você adoece. Porque a mágoa, ela é muito curiosa. Você pensa que você está machucando a outra pessoa, você está machucando a você mesmo. Você está laborando contra você mesmo. Você está destruindo a você mesmo. Você está bebendo um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Então a pessoa rancorosa, ela não vive uma vida plena, uma vida abundante. E a segunda coisa, para quem fica amargurado, é que ela contamina as pessoas. Ela azeda o ambiente. Ela fermenta a convivência dela. Eu não sei se você tem alguma pendência de relacionamento. Dentro de casa, no trabalho, na escola, com parentes, com vizinhos. Porque nós não vivemos blindados, não é verdade? Nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. E a única maneira de você viver uma vida cristã saudável, uma vida familiar saudável, uma convivência saudável, é você zerando a conta, é você perdoando, é você colocando aquilo que foi feito contra você impensadamente ou planejadamente, seja um delito culposo ou seja um delito doloso, é perdoando. O perdão liberta, perdão cura. Perdão é uma asepsia na sua alma, é uma faxina na sua mente, é uma alforria no seu coração. Quando você perdoa, Deus limpa o seu coração e a sua vida fica leve. Então deixe de ser uma pessoa rancorosa. Quarto lugar, o que é que eu preciso deixar de ser? Eu preciso deixar de ser uma pessoa hipersensível. Você conhece gente hipersensível? Assim, bem melindroso mesmo, igual cristal. Gente que você precisa pisar em ovos para conversar. Você precisa medir com muita precisão suas palavras, porque a pessoa se melindra por qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hipersensibilidade tem outro nome, chama-se orgulho. Orgulho. Tem crente hipersensível. Tem crente que qualquer coisinha diz, eu vou sair da igreja. Também não ponho os pés mais lá. Também não faço mais nada na igreja, porque eu fui fazer alguma coisa e me criticaram. E quem disse para você que ao fazer as coisas boas você não vai ser criticado? E quem disse para você que por estar fazendo as coisas certas você não vai ter oposição? E quem disse para você, pelo fato de você estar vivendo uma vida de santidade, você não vai enfrentar resistência? Deixa de ser hipersensível. Quer um exemplo? Vocês se lembram por que é que o rei Saul se desequilibrou emocionalmente? O que levou Saul à loucura? Uma música. Tem música que ajuda, tem música que enlouquece. Tem muita música que enlouquece, não é verdade, gente? Tem hora que eu fico pensando, tem dia que eu escuto uns negócios assim, falei, mas não é possível que isso aí é música, porque é uma loucura. Mas houve uma música que ficou lá na parada de sucesso mais de uma semana. A música. E a música era essa. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Essa música adoeceu o coração do Saul. Por quê? Despertou nele uma hipersensibilidade. Puxa vida, tem gente que está sendo mais honrada do que eu, e eu sou o rei. Você conhece gente que fica constrangida quando o outro é mais honrado que ele? Quando ele queria ter recebido os lauréis, os louros, os aplausos, e é o outro que recebe? Você sabia que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram? Porque nós somos hipersensíveis, nós somos vaidosos, soberbos, orgulhosos e queremos tudo para nós. E quando o outro é honrado, nós nos sentimos machucados por dentro, feridos, por causa da nossa hipersensibilidade. Talvez você possa
Parar de pensar, ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, e começar a pensar no valor que Deus dá para você. Para mim não tem nada melhor para curar esse negócio aí de autoestima achatada do que você saber que Deus amou você, Deus escolheu você, Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Você tem uma herança imaculada, imarcessível, gloriosa no céu. Quando você entende quem é você para Deus, acabou a hipersensibilidade. Na igreja não tem concorrência, na família não tem concorrência, nós não estamos concorrendo uns com os outros, nós somos parceiros. Se um membro é honrado, diz a Bíblia, todos se alegram com ele. Se um membro sofre, todos choram com ele. Portanto, nós não estamos aqui medindo na feira da vaidade quem de nós recebe mais aplausos. Nós estamos aqui servindo a Deus e uns aos outros. Isso traz cura para a nossa alma. Quinto lugar, o que você precisa tirar? Você precisa deixar de ser uma pessoa incrédula. Sabe o que é a pessoa incrédula? É aquela pessoa que aposta no fracasso. Ela tem certeza que vai dar errado mesmo. Ela não acredita que o que Deus falou vai acontecer, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É aquela pessoa que já parte do pressuposto que não vai dar mesmo. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é essa: não temas, não temas, não temas, não tenha medo. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Então você não pode duvidar no seu coração, você não pode ter um coração incrédulo, você tem um coração crente, confiante. Eu não estou falando, obviamente, meus irmãos, daquele negócio de autoajuda, que eu cruzo as pernas, e eu digo para mim mesmo, entro para dentro da caverna da minha alma, e não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não estou falando disso não. Eu estou falando de você crer que Deus é verdadeiro, que Deus é confiável, que Deus é fiel, que a sua palavra não cai por terra, que a sua promessa vai se cumprir, e você precisa acreditar que o que Deus fala na sua palavra, Ele é poderoso para cumprir. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que você precisa começar a crer de novo? Não acredita mais. Tem que não acredita mais na vida, no casamento, na família, na igreja, nas promessas. É preciso reavivar a fé. Para reavivar a fé, você precisa da palavra de Deus. Porque a fé não vem pelo milagre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Último lugar, sexto lugar. O que é que você precisa deixar de ser? Você precisa tirar, despojar. Você precisa deixar de ser uma pessoa descomprometida com Deus e com a sua igreja. Desculpa da expressão. Deixa de ser um crente fajuta, meia boca. Você conhece crente que é turista? Pastor John, lá da igreja da Coreia, esteve aqui. Eu achei bonito o que ele falou. Ele disse que na igreja lá da Coreia, ele tem 4 fases de discipulado. Fase D, fase C, fase B, fase A. A primeira fase, a fase D, é aquele crente que vai à igreja de vez em quando. De vez em quando. Eu conheço crentes que vão à igreja no Natal, depois no batizado, ou no batismo de alguém, amigo, depois na Páscoa, no Dia das Mães, e está muito bom. Então a fase D é para esse camarada que vem, é um turista. A fase C é daquele camarada que vai para a igreja, até vai nos cultos, ele vai até nas reuniões de oração, mas não é comprometido. Ele vai, assenta, escuta e vai embora. Ele não lê Bíblia, ele não ora, ele é um frequentador de igreja, um esquentador de banco. A fase B é daquela pessoa que é assídua, que está presente, que lê sua Bíblia, que faz oração, que participa da reunião de oração, mas também não tem ministério na igreja. Ele não ensina ninguém, ele não discipula ninguém, ele não ajuda ninguém, ele não visita ninguém, ele não vai orar com ninguém, ele não se interessa em trazer ninguém. É ele, a vida é ele. Eu estou me cuidando bem, mas que os outros se virem. A fase A é aquela pessoa que está presente e que se prepara, e que instrui, e que aconselha, e que visita, e que ora, e que socorre, e que abençoa, e que contribui. É aquela pessoa engajada e envolvida. É preciso que você se comprometa. Quer ver outra coisa? Precisa deixar de ser um crente fiscal da vida alheia. Conhece crente assim? Ele não cuida dele, mas cuida dos outros. O fiscal da vida alheia é aquele camarada que ele não tem coragem de enfrentar ele mesmo,
Aí transfere os seus erros para o outro e confronta no outro o que ele não sabe enfrentar nele mesmo, ou que não quer enfrentar nele mesmo. Ele é capaz de ver um cisco no seu olho, não ver uma trave que está no dele. Ele se incomoda com pequenas coisas na sua vida, mas ele não enxerga os grandes problemas da sua própria vida. Outra coisa, é preciso deixar de ser um crente analfabeto da Bíblia. Sabe o que é um crente analfabeto da Bíblia? Eu não estou falando do neófito não, gente. O neófito tem todo o direito, não? O neófito é aquela pessoa que nasceu agora, crente começou agora. Mas tem crente de 20 anos da igreja, fala, meus irmãos, vamos abrir, igual brincando de ontem, vamos abrir em Ruth. Aí o cara começa a ler lá, quase perto de Apocalipse. Ruth, cadê Ruth? Cadê? Eu acho que não tem Ruth na minha Bíblia, não. Mas não é possível, você tem 20 anos de igreja, está no Beabá ainda, não saiu do ABC. Ele pode escutar a maior heresia do mundo, ele bate pau. Ele não consegue saber o que uma coisa é outra, distinguir uma coisa de outra. Ele come na mão dos outros. Ele não é bereano. Ele não sabe ouvir e filtrar o que ouviu à luz da Bíblia. É preciso deixar de ser um crente analfabeto da Bíblia. Mais ainda, é preciso deixar de ser um crente carnal. Sabe o que é crente carnal? Eu não estou defendendo a tese que tem crente carnal não, viu gente? Que tem uma teologia errada, furada, que foi ensinado na década de 80, 90, que ensinava a seguinte coisa: existem 3 tipos de pessoas: o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Então o homem natural é o homem que não é salvo, certo? Não é regenerado. Aí o crente carnal é aquele crente que ele aceitou a Cristo apenas como seu Salvador, mas não o recebeu ainda como seu Senhor. Quem está na cadeirinha do trono da vida dele não é Jesus, é o eu. Quem manda é o eu, não Jesus. Mas está salvo, vai para o céu. Isso não tem na Bíblia não. Não tem na Bíblia não. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou ele não é o seu Salvador. Não tem desse negócio de crente meia boca, crente mundano. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Então a única prova que você tem que você é um salvo é se você é santo. Não pense você que vivendo uma vida mundana, eu estou salvo, não, eu fui eleito, eu sou um eleito de Deus, eu posso ver do jeito que eu quiser, porque estou garantido, coisíssima nenhuma. A única evidência que você é um eleito de Deus é se você é santo, é irrepreensível. Quem não ama a santidade é porque nunca nasceu de novo. Então você precisa deixar de ser um crente carnal. Agora vamos olhar o outro lado. Versículo 12, revestivos, você tirou, despojou, tirou a roupa suja, agora é hora de você começar a vestir coisa nova, coisa limpa. Então o que você precisa ser? Em primeiro lugar, você precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo. E eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa levantar a mão. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Um dia um diácono chegou para o Dr. Billy Graham, diz assim, Dr. Billy Graham, tem um membro da nossa igreja, um diácono da igreja, que devia ser disciplinado. Mas por que, meu irmão, que eu devia ser disciplinado? Devia ser disciplinado porque está bebendo, está enchendo a cara, está chegando em casa bêbado. Aí o doutor Billy Graham disse, é verdade. Mas deixa eu fazer uma perguntinha, você está cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, quer dizer, cheio do Espírito Santo? Então não. Bom, meu irmão, então deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que a Bíblia diz? E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem 2 ordens aí. Uma negativa, outra positiva. Da mesma maneira que é um pecado você ser uma pessoa embriagada, cheio de vinho, também é pecado você não ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. Portanto, não ser cheio do Espírito Santo é pecado, é uma ordem. Tem crente que, ó, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Deus, mas seja cheio, eu já estou mandando você ser cheio há muito tempo. Então, se eu e você não estamos cheios do Espírito Santo, não é por culpa de Deus, não, porque já nos mandou, enchei-vos. O problema é que tem uma lei da física que diz assim, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para você ser cheio, o que tem que acontecer? Você tem que esvaziar. De repente você está querendo ser cheio, mas está entupido de outras coisas. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? A Bíblia diz, revela-se na língua. Você adora a Deus, você tem comunhão com seu irmão, você é grato, você é humilde para servir, você trata bem, se é casado, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais.
seu patrão, seus empregados. Ah, pastor, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, mas eu quebro o pau com as pessoas. E aí? Você é cheio do Espírito Santo quando seus relacionamentos demonstram isso com Deus e com seu próximo. Cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você está cheio? Segunda coisa que nós devemos ser: uma pessoa alegre. Alegria também não é opção não. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora, pense comigo. Você conhece crente triste? Crente cara comprida? Crente ranzinza? Mal-humorado? Cara feia? Sisudo? Não dá um sorriso por nada na vida? Meus irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia. A alegria é marca do crente. Jesus é a nossa alegria, diz o apóstolo. O fruto do Espírito é alegria. O reino de Deus é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria é uma bênção. Você está num ambiente de alegria, é uma grande bênção. Então, não é possível que você, tendo um encontro com o Evangelho, com a graça de Deus, ser salvo, ter o Espírito Santo dentro de você, ser selado com o Espírito Santo, ter o nome no livro da vida, ser herdeiro de Deus, ser coerdeiro com Cristo, ser cidadão do céu, ser ovelha de Cristo, ser menino dos olhos de Deus, ser herança de Deus, ser a joia preciosa de Deus e viver triste. É preciso ser alegre. Alegria não é ausência de coisas ruins, nem presença de coisas boas. A alegria nossa é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz, alegre. Agora preste atenção, existe uma diferença enorme entre ser feliz ou ser alegre e estar feliz e estar alegre. Vocês concordam à luz da Bíblia? Eu vou ilustrar. Pense comigo, você é pai, você é mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Ok. Filho seu fica doente, leva para o hospital, a situação é grave. Você vai feliz para o hospital? Vai ou não vai? Não. Você não está feliz, mas você é feliz. O estar é circunstancial, o ser é essência, é o permanente, é a realidade existencial. Nem sempre você está feliz, mas você é feliz. A pessoa que depende de circunstância, ela está feliz, está lá numa festa, está feliz, volta para casa, bota a cabeça no travesseiro, está desesperado, está um vazio na alma. Ela está feliz, mas não é feliz. Você pode não estar feliz na hora do luto, na hora da doença, na hora que você é mandado embora de um emprego, na hora que você planejou uma coisa e saiu outra, mas isso não altera quem você é. Vocês lembram da experiência do Dr. Spafford? Aquele advogado presbiteriano de Chicago, convertido pelo ministério de Dwight Lyman Moody, quando ele sofre um revés financeiro e aquele terrível incêndio que destruiu boa parte da cidade de Chicago na época, ele foi profundamente abalado financeiramente. Depois desse incêndio, ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas. O menino morre, a dor aumenta. Ele planeja uma viagem para a Europa com a família para aliviar o coração e na véspera da viagem não consegue embarcar. Embarca a esposa e as 4 filhas com a promessa de na semana seguinte encontrar-se com elas na Europa. E quando a esposa e as filhas embarcam, o navio naufraga e as 4 filhas morrem. E a esposa manda um telegrama para ele assim: salva, porém só. E ele toma um navio, pede ao comandante para mostrar para ele o local do acidente. E quando o navio estava sendo surrado pelas ondas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, pôs no coração dele essa música: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando você tem Jesus, você é feliz. Então seja uma pessoa alegre. Terceiro, o que você precisa ser? Você precisa ser uma pessoa amorosa. Amorosa. Sabe o que a Bíblia diz lá em João 13, 34, 35? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que ama
mas não diz. Conhece gente assim que não sabe falar? Talvez você aqui, criado lá no interior, ou lá na roça, ou numa cultura mais assim, prezada um pouquinho, os pais amavam os filhos, mas muitos pais não sabiam dar um abraço nos filhos, não sabiam o que é dar um beijo no filho. O filho cresceu da infância à fase adulta, nunca escutou do pai: meu filho, eu te amo. Nunca. Embora saiba, ou sempre soube que o pai amava. Eu não sei como é que é você, como é que é a sua estrutura, como é que você faz com isso dentro da sua casa, mas você precisa aprender, se ainda não sabe disso, aprenda a dizer eu te amo. Aprenda a dizer. Nós precisamos ouvir isso. Segundo, você precisa demonstrar amor, em gestos pequenos, em gestos grandes. Quer ver um exemplo? Eu nunca esqueci de um conselho de um presbítero amigo meu, que o Eduardo Brito aqui conheceu também, presbítero Dário Neves de Moura. Ele disse uma coisa para mim, disse: pastor Hernandes, pai tem que ajudar filho quando o filho precisa. Eu nunca esqueci aquela frase dele. Porque tem pai que, embora possa ajudar filho, tem condição financeira boa para ajudar filho, o filho passando uma magrela e ele não estende a mão. Aí depois que morre, deixa tudo para os filhos. Tudo. Mas deixar tudo para o filho depois que morre é lei. A lei manda. Tem hora que você precisa demonstrar que você ama com atitudes. Nós vamos ser considerados discípulos de Cristo, não é pela doutrina que defendemos, embora isso faz parte. Não é pela placa da igreja que nós frequentamos, isso faz parte. Mas você é conhecido como discípulo quando você ama. Mas que tipo de amor? Como Cristo me amou. Se Cristo me amou e deu sua vida por mim, a prova que eu amo é se eu amo meu irmão e dou minha vida por ele. Nós precisamos amar. Uma igreja que ama é uma igreja que é revolucionada. Eu conheço um colega de Belo Horizonte que ele teve uma experiência muito bonita com Deus e a coisa que Deus mais pôs no coração dele foi essa: você precisa amar. E a igreja que você é pastor precisa ser conhecida na cidade como uma igreja que ama. E esse pastor um dia me disse o seguinte, que ele voltou desse encontro, onde ele teve essa experiência linda com Deus, e já nos primeiros meses ele começava a pregar e as pessoas começavam a chorar nos bancos, e ele sentia que alguma coisa diferente estava acontecendo. Ele começou a perceber que a postura dele tinha mudado automaticamente, uma coisa assim linda, que Deus foi tratando, Deus foi transbordando o coração dele, os gestos deles mudaram. Um dia ele estava fazendo barba e preparando para ir para a igreja, a menininha dele de 5 anos se aproxima lá e foi olhando para ele, fazendo a barba, disse: papai, sim filha, o senhor está tão legal. Dizia que aquilo derreteu o coração dele, porque ele percebeu que a menina de 5 anos tinha notado, sem que ele falasse nada, que a postura dele tinha mudado dentro de casa e na igreja. A pessoa que entrar por aquela porta, ela precisa sentir algo tão sublime na pessoa que chega, que dá um abraço, que aperta a mão, que dá um sorriso. Ela precisa sentir que ela é bem-vinda, que ela é amada, que ela é querida, que ela é preciosa. Eu fui a Quacisabanto, onde aconteceu um grande avivamento na África do Sul. A coisa que mais me marcou lá foi amor. As pessoas olhavam para você quase que querendo adivinhar o que você precisa, que eu quero servir você, eu quero atender você, eu quero atender a sua necessidade, eu amo você, você é importante, que bom que você está aqui, a sua vida, a sua presença aqui é uma bênção para nós. E quando uma pessoa chega na igreja e vê um ambiente desse, quando a pessoa chega numa casa, numa família e vê um ambiente desse, isso traz cura para a alma, isso traz restauração para a vida. Nós precisamos aprender a amar. Quarto lugar, o que eu e você precisamos ser? Uma pessoa generosa. Oh, meus irmãos, que bênção que é ser uma pessoa generosa. Sabe o que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará. Generoso. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, a Deus você empresta. Qual o maior problema que você e eu temos para sermos generosos? A síndrome de dono. Se eu acho que o que está na minha mão é meu, eu quero para mim, para o meu deleite. Quando você entende que tudo é de Deus e você é mordomo de Deus e Deus é generoso, você vai ser generoso com o que é de Deus. Você vai administrar o que é de Deus, agindo como Deus agiria, porque tudo é dele.
Eu não sei se você tem, e nós precisamos, às vezes, deixa eu lhes dizer isso, às vezes nós ficamos preocupados, porque existem extremos, né? Existe hoje as pessoas que estimulam as pessoas a dar, porque elas é que querem receber. É a teologia da prosperidade. Você dá para a igreja, você vai receber 10 vezes mais. Então, isso que dá para a igreja, dá para o pastor. E o pastor embolsa, e a igreja é uma empresa, e ele é o dono dessa empresa, e aí você tem megas empresários religiosos. E aí a gente quer fugir desse extremo. Mas nós precisamos entender uma coisa, o princípio bíblico é correto, a motivação precisa ser santa. Mas quando você semeia, você colhe. Deus não fica devendo ninguém. Então comece a ser generoso. Alguém diz o seguinte: pastor, mas eu não tenho nada para dar, não. Eu sou muito pobre, o que eu ganho não dá nem bem direito para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Generosidade não tem a ver com quanto você tem, mas quão generoso é o seu coração. Deus me fez experimentar isso de uma maneira muito linda nos Estados Unidos. Nós chegamos com algumas dificuldades financeiras, mas eu e minha esposa tomamos uma medida. Nós chegamos com a seguinte informação: o americano um pouco frio, diferente, tal, secão. A nossa experiência foi 100% o contrário disso. 100%. Nós queremos ir para abençoar. Minha esposa cozinha muito bem, graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Que eu faço um ovo cozido, que é uma coisa espetacular. E o que nós fazíamos? Fazíamos a comidinha gostosa, e toda semana a gente escolhia uma casa. Aí batíamos na porta: nós viemos trazer uma comida para vocês. Deus abençoe, vamos voltar para casa. Outra semana, outra família. Outra semana, outra família. Começamos a descobrir que tinha velhinhos lá, cujos filhos moravam na cidade, tinha mais de ano que não ia lá ver os pais. Quando os velhinhos recebiam aquele prato de comida e um sorriso nos lábios, eles começavam a chorar. Estava vindo embora, tinha que vender meu carro, que era velho, e estava avaliado num valor de 3.500. Pastor, meu vizinho, falou: rapaz, eu só tenho 2.000, não tem mais, mas eu preciso do seu carro. Na hora Deus falou: entrega o carro para ele. Pode entregar o carro para ele. O 1.500, o outro é generosidade. Aí eu falei: tá bom, pastor, o senhor fica com o carro pelos 2.000, não tem problema não. E eu estava vindo. Aí fui olhar um presente para o meu sogro, $300. Tá bom, vamos lá comprar o presente. Aí eu falei: não, mas você fica com o carro até você me entregar. E eu fiquei tão impressionado com aquilo que nós cuidávamos de uma escola que os meninos estudavam. E a minha esposa foi lá concluir esse trabalho, nós já estávamos com tudo pronto, as malas feitas, a casa já fechada praticamente. Aí ela me liga: corre aqui porque eu bati o carro. Quer dizer, carro vendido e não entregue, batido é uma complicação, né? E eu fui para lá preocupadíssimo. Uma caminhonete truque bateu na traseira, era um Toyotinha antigo, velho, daqueles mais reforçados. A picape saiu rebocada, com o radiador todo arrebentado. Quando eu cheguei, não tinha nada na traseira do carro. Sabe o que é nada? Falei: cadê o carro batido? Mas o guarda estava lá, olhando e tal. Voltamos para casa sem nada, não precisou nem falar com o dono do carro que estava batido. Não tinha nada mesmo. Meia hora depois chega o carro da polícia, o guarda de trânsito. Uma cidadezinha pequena. Cadê o carro? Era outro guarda. Esse aqui. Cadê a batida? Falei: tá aí, não tem batida não. Pode ficar tranquilo, não precisa fazer documento, não tem nada. Não, mas ele estava no computadorzinho. Daqui a pouquinho, ele abre a maleta dele, faz um cheque de $300. Isso aqui é do senhor. Falei: como assim, meu? Não, eu tenho por obrigação dar um cheque para o senhor de $300 do seguro. Mas o carro não tem problema, mas é minha obrigação entregar o cheque para o senhor, $300. Tá bom, garantido o presente do sogro. Quando você é generoso, Deus não deixa você sem um sinal de que Ele se agrada da generosidade. Faça experiência com Deus. Você conhece gente que está precisando de ajuda. Quem sabe você possa dar uma oferta. E eu não estou falando de dar uma oferta para receber em troca 10 vezes mais, não. Isso é barganha, isso é negócio. Estou falando de você ter um coração generoso, que quem recompensa é Deus. Muito bem, agora vamos, penúltimo lugar, uma pessoa pontual nos seus compromissos. Ô gente, você conhece crente, não estou falando de vocês não, viu? Vocês são verdadeiros heróis. Da minha casa aqui na igreja, no domingo eu gasto 10, 15 minutos mais tardar. Tem segunda que eu gasto 1 hora, 1 hora e 15.
Então, se existe uma cidade que não dá para cobrar muito pontualidade, São Paulo é uma. Mas tem crente que chega sistematicamente na igreja dele atrasado. É hábito chegar atrasado, mas não chega atrasado no aeroporto, mas não chega atrasado na rodoviária, mas não chega atrasado no emprego, senão vai mandar embora. Mas Deus, né? Para Deus qualquer coisa serve. Hoje, gente, a gente precisa aprender a ser pontual. Pontual na escola, pontual nos compromissos, responsável com aquilo que a gente assume, não ser corpo mole, não ser preguiçoso, cumprir com as obrigações, cumprir com os deveres, palavra empenhada vale mais que um contrato. Nós precisamos resgatar a credibilidade da nossa palavra, dos nossos compromissos, sermos pontuais na igreja. A não ser que vocês, como eu, tem dia que você sai de trabalho, eu sei que vocês, eu dou graças a Deus. Eu tenho a maior gratidão de ver vocês, muitos de vocês vindo direto do trabalho, fazendo um lanche aqui na igreja, e voltando para cá, chegando tarde, para acordar no dia de madrugada de novo. Louvado seja Deus! Mas nós precisamos, se temos alguma coisinha nessa área, precisamos melhorar. Compromisso. Finalmente, o que é que nós precisamos ser? Uma pessoa comprometida com oração, com a palavra de Deus. Eu não vou pedir que você levante a mão, mas quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Gênesis, Apocalipse. Já leu, filhote? Bênção, louvado seja o Senhor. Assume esse compromisso. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda no ano. Eu conheço um colega que lê Salmos. Eu gosto de ler Salmos. Só lê Salmos, mas a Bíblia não é só Salmos. Eu gosto de Provérbios. Beleza, mas a Bíblia não é só Provérbios. Leia, estude, medite, conheça. Porque nós estamos num mercado religioso com muitas ideias, com muitas teologias, com muitos ismos, com muitas tendências, com muitas vozes estranhas, com muitas trombetas soando com sonido incerto. Se você não conhecer Bíblia, você vai engolir veneno pensando que está comendo pão. Estude a Bíblia. E eu vou lhes dar e eu quero terminar aqui. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Marcou minha vida. Eu fiz seminário em 78, 81. E eu era um aluno razoavelmente responsável, bastante responsável com os meus estudos. Até porque eu era muito ruim de bola. Então, meus colegas jogavam bola, eu era a reserva dos pernetas, chegava lá, ninguém me escolhia para jogar. E quando eu era o último escolhido e ficava no time mais fraco, já levava uma goleada com 10 minutos e eu ia embora. Falei, agora meu jeito é estudar mesmo, não adianta. Não tem futuro como esportista. Fui meu primeiro aluno nos 3 anos consecutivos, mas eu achava que a minha vida estava ótima. Até o dia que no começo do quarto ano, eu vou pregar numa igreja. E uma abençoada de uma moça se aproxima de mim e me faz uma pergunta que não devia ter feito. Aliás, devia sim. E aí, jovem, como é que está a sua vida com Deus? Sua vida de oração? Mas ela não perguntou aquela vidinha de rotina, não, de orar de manhã, no café da manhã, no almoço, na janta, aquela oração assim, do ritual. Ela foi mais fundo na coisa. E eu disse para ela, filha, embora eu tenha estudado com tanto zelo, mas a minha vida com Deus está muito aquém do que precisa estar. Voltei para o seminário, tinha uma sala lá, chamada Sala da Oração. Tinha um sofá, tinha uma cadeira e mais nada. Eu peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço, sozinho para lá. Me ajoelhei, li a Bíblia 15 minutos, orei 15 minutos. No dia seguinte, peguei minha Bíblia e fui para lá. Primeira semana, sozinho. Na segunda semana, aquilo já era um deleite para minha alma. Aquelas lutas internas, às vezes, foram sendo completamente vencidas automaticamente. Na terceira semana, alguém olhou, me viu entrando na sala. Posso entrar com você? Claro. Outro, posso ir também? Claro. No outro dia, outro, posso ir também? Claro. E um grupo de moços começaram a buscar a Deus, clamar ao Senhor, para Deus restaurar a vida, para Deus trazer avivamento. O coração foi se aquecendo. Daqui a pouquinho, colegas batiam na porta do meu quarto. Posso entrar falar um pouquinho com você? Abri o coração, estou precisando de ajuda. Orava por ele, Deus aquecia o coração. Nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Tem luta na sua vida que você não vai vencer no braço, você vai vencer de joelhos. Você precisa amar a Deus, amar a palavra de Deus. Esse livro precisa ser vivo na sua mão. Seu coração precisa ser aquecido de novo. Você precisa ler o seu coração palpitar.
E às vezes você corre o risco de se tornar um religioso, profissional. Um pastor me disse há poucos dias, com lágrimas nos olhos, pastor Hernandes, eu me tornei um profissional de fazer sermão, mas isso não tem nada a ver comigo, mas isso não mexe mais comigo. O que é que nós precisamos fazer? Pedir que Deus produza amor no nosso coração, pela palavra, pela oração. Que Deus nos ajude a tirar o que precisa ser tirado e a colocar o que precisa ser colocado na nossa vida. Agora você ouvirá uma análise original do canal Bíblia Online Vida. A nossa caminhada cristã exige de nós uma constante autoavaliação, um verdadeiro balanço da alma diante do Senhor. Precisamos ter a coragem e a profunda humildade de nos despojar diariamente das velhas vestes do pecado, abandonando a nossa intolerância, o pessimismo que cega a nossa fé, a amargura que adoece o coração, o orgulho muitas vezes disfarçado de hipersensibilidade, a incredulidade e a falta de compromisso com a igreja. Porém, o chamado de Cristo não é apenas para esvaziar, mas para transbordar. Que possamos, juntos, rogar a Deus para nos revestir diariamente com a sua graça, vestindo-nos de compaixão, de alegria, de um amor verdadeiro, generoso, buscando ser cada vez mais cheios do Espírito Santo e intimamente comprometidos com a oração e com a sua palavra, para que as nossas vidas, de fato, reflitam o caráter amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Bíblia Online Vida para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.